Olá, amigos! O espaço sideral, o infinito espaço sideral. Não dá para negar que é algo incrivelmente atraente e misterioso nesta escuridão que cerca nosso planeta. O espaço chama a atenção das pessoas há centenas de anos, basicamente desde o momento em que aprendemos a olhar para as estrelas. Mas, ao mesmo tempo, ele nos assusta. O espaço não é só bonito como nenhuma outra coisa, ele também é hostil e às vezes até mortal para os seres humanos. Basta ficar acidentalmente do lado de fora da nave ou da estação espacial, se perder ou perder o contato para que então... O que acontece então? O que acontecerá exatamente com uma pessoa que se perde no espaço? Isso é o que descobriremos hoje. Então, 3, 2, 1, decolar! Dizem que a humanidade acreditou pela primeira vez na possibilidade verdadeira de voar para mundos distantes no final do século XIX. Foi então que ficou claro que se uma aeronave alcançasse uma velocidade necessária para superar a gravidade e pudesse manter essa velocidade por um tempo suficiente, ela seria capaz de ir além da atmosfera da Terra. Infelizmente, as pessoas ainda não sabiam como alcançar esse efeito desejado e a ciência ainda não tinha conseguido criar motores verdadeiramente poderosos. Muitos anos se passaram e a humanidade teve que sobreviver a 2 guerras mundiais, até que a era da exploração espacial finalmente começasse. No dia 4 de outubro de 1957, o primeiro satélite artificial da Terra, chamado Sputnik 1, foi lançado em órbita. Esse dispositivo, produzido na União Soviética, consistia em uma espécie de esfera, com antenas e pesava 83,6 quilos. Hoje em dia, isso não parece nada demais, mas para a ciência daquela época, o lançamento do Sputnik 1 se tornou um verdadeiro avanço. Depois disso, os cientistas lançaram em órbita várias criaturas vivas, desde animais como cães e macacos, até moscas, aranhas e outros insetos. O dia 12 de abril de 1961 dividiu a história em 2 períodos, o antes e o depois da conquista humana do espaço. A sonda Vostok 1 foi lançada do cosmódromo de Baikonur com o primeiro astronauta do mundo a bordo, Yuri Gagarin. Depois de dar uma volta ao redor da Terra e de fazer uma jornada de 41 mil quilômetros, Gagarin retornou ao nosso planeta, se tornando a pessoa mais famosa, respeitada e amada por muitos anos. Pouco depois do voo de Gagarin, novos feitos espaciais começaram a acontecer, um atrás do outro. A primeira astronauta, a primeira nave espacial multiassento, a primeira caminhada espacial, o primeiro homem a pousar na Lua. De acordo com dados de 26 de setembro de 2019, 563 pessoas já tinham realizado um voo espacial orbital, 499 homens e 64 mulheres. Segundo estimativas de 2009, os astronautas passaram mais de 10 mil homem-dias fora da Terra, incluindo mais de 100 homem-dias de caminhadas espaciais. Parece que voar para o espaço está prestes a se tornar algo mundano, completamente comum e seguro. Afinal, se tantas pessoas voam regularmente até as estrelas e podem até sair para o espaço sideral, então não há nada a temer? O traje espacial é bem resistente, então nada vai acontecer, não é mesmo? Não. O traje espacial pode ser comparado a uma pequena nave espacial individual. Pode ocorrer um acidente com uma nave? Claro. Então isso significa que o traje espacial também pode falhar. No momento mais inoportuno, tudo pode acontecer. Por exemplo, o astronauta pode começar a se afogar durante sua caminhada no espaço. Isso mesmo, se afogar. Isso aconteceu com o astronauta italiano Luca Parmitano. Quando ele saiu para o espaço em 2013, seu capacete inesperadamente começou a se encher de água. Posteriormente, descobriu-se que a água vinha do sistema de refrigeração. E como ela não flui em gravidade zero, a água se acumulou no capacete, atingindo o astronauta nos olhos, ouvidos e nariz. Era impossível fazer alguma coisa a respeito, já que no espaço você não pode tirar o capacete para sacudi-lo. Por isso, o Parmitano teve que retornar à EEI o mais rápido possível para não se afogar. O astronauta não via absolutamente nada, então encontrou a entrada com o tato, miraculosamente sem danificar o seu traje, e conseguiu se salvar. Não foi por acaso que mencionamos que o traje não foi danificado. Esses trajes especiais, nos quais os astronautas saem ao espaço sideral, se encontram sob pressão, e qualquer furo pode levar a consequências fatais.
O vácuo é mortal para os seres humanos. Sem ar, a carne humana se expande 2 vezes em comparação com as condições normais. Isso pode terminar de maneira fatal. Essa experiência foi vivida em primeira mão pelo piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, Joseph Kittinger, que deu um salto da estratosfera em 1960. Durante o salto, houve uma despressurização da luva direita e a mão dele ficou muito inchada. Felizmente, em terra, ela voltou ao normal. Mas se isso acontecesse no espaço, não seria possível evitar problemas. Qualquer despressurização pode causar perda de ar. Nessas condições, depois de 15 segundos, um astronauta já perderá a consciência devido à falta de oxigênio. Isso aconteceu com um piloto da NASA, que durante um acidente em uns testes em Houston, em 1966, ficou em condições próximas ao vácuo. De acordo com sua própria descrição, ele sentiu a sua saliva fervendo na língua e logo em seguida perdeu a consciência. Felizmente, ele só estava em um teste na Terra. No espaço sideral, sem a proteção do traje, que mantém a pressão necessária, os fluidos do corpo humano começam a ferver à medida que os gases nele contidos se expandem. Portanto, mesmo se você não sofrer uma falta de oxigênio, será morto por outra coisa e muito rapidamente. É por isso que os trajes espaciais dos astronautas são tão resistentes e até mesmo duros. Mover-se dentro deles é extremamente difícil e até a ação mais simples exige muito esforço, mas essa é uma proteção necessária. Afinal, outro perigo cósmico são os micrometeoritos. Essas minúsculas partículas pesam não mais que 1 grama, mas sua velocidade em relação à estação espacial pode atingir 36.200 km por hora. Mas nem mesmo os trajes espaciais podem proteger os astronautas de objetos maiores, como os detritos espaciais, que são bastante em órbita. Se tratam de fragmentos de naves espaciais antigas, algumas peças que caíram no espaço durante os lançamentos e outros lixos orbitais. Mas, diferentemente do lixo da Terra, esse lixo é uma verdadeira ameaça não no futuro, mas agora. A colisão com qualquer um desses fragmentos significa a morte certa para um astronauta. Mas um dos maiores medos em que todos provavelmente já pensaram é o medo de se desprender da estação e se perder no espaço para sempre. Alguns astronautas têm mais medo disso do que de morrer no lançamento ou explodir ao entrar nas camadas densas da atmosfera. E dá para entendê-los. A queda de uma nave espacial é uma morte bastante rápida, mas uma pessoa privada da possibilidade de retornar à Terra, ou pelo menos à estação espacial, morrerá lentamente até o oxigênio acabar. Obviamente, existem precauções. Todo mundo que sai ao espaço sideral está constantemente preso à estação espacial com um cabo de aço trançado de 26 metros de comprimento. Além disso, os astronautas geralmente trabalham em equipes de 2. Até o momento em que eles não saiam pelo compartimento que separa as instalações da estação do espaço sideral, eles também ficam conectados um ao outro. O primeiro astronauta que sai da estação prende primeiro o seu cabo ao casco da EEI e depois o cabo do seu parceiro. Em seguida, o segundo astronauta desprende o cabo do compartimento e se junta ao seu colega do lado de fora. Máxima cautela. Tudo isso é necessário para minimizar o risco de que saiam voando acidentalmente. E o esquema realmente funciona. Até agora, nenhum astronauta foi perdido no espaço. Bem, quase. 2 estiveram perigosamente perto de um desastre desses. Em 1973, os astronautas Pete Conrad e Joey Kervin estavam fora da estação espacial Skylab e tentavam soltar um painel solar que estava travado. O trabalho ia conforme o planejado. Quando o painel emperrado se soltou de maneira inesperada, virou bruscamente e empurrou os 2 para o espaço sideral. Felizmente, os astronautas não se desesperaram. Os cabos resistiram à tensão e essa história terminou bem. Mas e se os cabos tivessem rompido? Bem, hoje em dia, os trajes espaciais são equipados com jetpacks, com os quais é possível voar de volta para a estação. Bem, pelo menos em teoria. E se o astronauta não tiver sido lançado muito longe? A NASA possui um protocolo de treinamento especial obrigatório para casos como esses. Mas será que o poder desses jatos pode não ser suficiente? No espaço, os movimentos dos seus membros não ajudarão a mudar sua direção, nem o seu destino. Não importa o quanto você tente nadar de volta à estação, isso não mudará nada. Mas, se uma pessoa se jogar de volta com a força certa, no ângulo certo, ela pode muito bem entrar na atmosfera da Terra e queimar nela. Atualmente não há naves espaciais capazes de capturar um astronauta em uma situação semelhante. Portanto, restará apenas flutuar em órbita e esperar até o suprimento de ar acabar. Ele deve ser suficiente para cerca de 7 horas e meia. E então, chegará a morte por falta de oxigênio. Durante algum tempo, o corpo irá se decompor, como na Terra, mas depois a água se esgotará devido à exposição à luz solar. O astronauta perdido gradualmente se transformará em uma múmia e circulará em órbita até que possa ser recuperado por alguma nave. Mas isso se o traje espacial não foi danificado pela colisão com alguns detritos espaciais.
Se ocorrerem danos e a probabilidade de que aconteçam não é baixa, no vácuo todo o líquido contido no corpo evaporará rapidamente. Uma morte terrível, porém rápida. Logo depois disso, o corpo congelará antes de que se iniciem os processos de decomposição. E sim, novamente ele se tornará uma múmia. Bem, se por algum motivo o astronauta foi parar no espaço sideral sem um traje espacial, ele provavelmente será uma múmia muito frágil. É pouco provável que ele consiga existir em órbita por tempo suficiente para ser capturado de volta. No entanto, tudo isso é apenas uma teoria. No momento não sabemos sobre nenhum único cadáver que estaria no espaço sideral. Sim, já aconteceram acidentes. Você provavelmente já ouviu falar das catástrofes dos ônibus espaciais Challenger e Columbia, bem como da espaçonave soviética Soyuz 11. No entanto, a morte de suas tripulações não ocorreu no espaço, mas durante a entrada ou saída da atmosfera da Terra, o que é um pouco diferente. Além disso, se um dos astronautas morresse no espaço e isso acontecesse a bordo da EEI e não no seu exterior, em algum lugar sem ar, seu corpo seria levado de volta para a Terra e ele seria enterrado com honras. As pessoas tentam não poluir ainda mais a órbita da Terra e, além disso, jamais abandonariam um astronauta caído. No entanto, no espaço sideral existem partículas de cinzas humanas. São as cinzas de Clyde Tombaugh, o descobridor de Plutão. Atualmente, ele está sendo levado pela sonda New Horizons até a fronteira do Sistema Solar. Ele será a primeira partícula humana no espaço interestelar. E por hoje é tudo, pessoal. Até a próxima. Tchau!